Neste mundo, existem aranhas do tamanho de uma casa. A água dos rios é quente como lava e a grama é afiada como uma lâmina. Mas não há nenhum motivo para se preocupar, porque você controla tudo nesse universo. Esse é o seu sonho. Não há barreiras para você aqui, que consegue correr na velocidade da luz, voar pelo céu e pular de um planeta para outro. Não existem regras chatas. As leis da física e da biologia são uma memória distante. Os animais são capazes de falar e as árvores de andar. As montanhas flutuantes parecem especialmente bonitas contra o fundo do céu vermelho iluminado. Quer uma vista mais de perto? Não tem problema. Este é o seu mundo. Você pode pegar sua bicicleta e atravessar as nuvens até as montanhas. Não, isso é muito chato. Então pode se tornar uma nuvem e flutuar até lá? Aham. O quê? Quem está tossindo? Tem alguém parado atrás. Você se vira e vê um homem de jaleco branco e óculos. Dr. Silveira. O que você está fazendo no meu sonho? Ele começa a falar. Amigo, é hora de acordar. De repente, tudo escurece. Algo desconhecido tira do mundo dos sonhos. Você abre os olhos lentamente. Estranhamente, não se sente nem um pouco tonto. Sensores elétricos estão pendurados desconfortavelmente na sua cabeça. O Dr. Silveira está parado na sua frente, próximo a muitos equipamentos complicados. Ei, bem-vindo de volta ao mundo real. Por mais de 100 anos, os pesquisadores vêm tentando desvendar o mistério dos sonhos. Recentemente, eles deram um pequeno, mas importante passo. Os cientistas ainda não sabem como entrar completamente nos nossos sonhos, mas já aprenderam a se comunicar com o sonhador enquanto ele dorme. Em 4 laboratórios independentes, foi observado o sono de 36 voluntários. Para isso, foram usados sensores especiais que monitoram a atividade cerebral e captam os sinais neurais. Os pesquisadores fizeram perguntas aos participantes com gravações de áudio e código Morse. Eles tocavam nas mãos dos voluntários e piscavam sinais de luz, tentando atingir os sonhadores. Surpreendentemente, quando acordaram, as pessoas adormecidas alegaram ter ouvido os cientistas como se fosse uma narração de um filme. Para algumas, a gravação de áudio até se tornou parte do sonho. Por exemplo, uma delas disse que ouviu uma voz vinda de um rádio perguntando se sabia espanhol. Os voluntários respondiam sim ou não a perguntas com movimentos dos olhos ou expressões com os músculos faciais. Eles conseguiam até mesmo resolver problemas de matemática durante o sono. Quando questionado sobre quanto era 8 menos 6, um deles piscou os olhos esquerdo e direito para sinalizar que a resposta era 2. Das quase 160 perguntas feitas, os pesquisadores tiveram sucesso nos contatos com um retorno ao redor de 20%. Isso significa que mesmo agora, os cientistas podem se infiltrar nos nossos sonhos de maneira razoavelmente fácil. Você pode se surpreender com quanto os cientistas já sabem sobre como os humanos dormem. Uma pessoa normal com boa saúde adormece em cerca de 10 minutos. Dormir não é tão simples assim, e acontece em diferentes estágios. Assim que cai no sono, você entra em algo chamado de fase não REM. Nesse estágio inicial, a atividade cerebral, a frequência cardíaca e respiratória e a temperatura corporal caem. Isso representa cerca de 70% do nosso tempo total de descanso. Após 80 a 90 minutos, há mais algumas fases até que se atinja o sono REM, que é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, e descreve os estranhos movimentos rápidos que nossos olhos fazem durante esta fase. O REM é o estágio mais profundo do sono, e a maioria dos cientistas concorda que é a parte mais importante da sua noite, embora consista em apenas 30% do seu tempo de descanso. Curiosamente, não há muita diferença na atividade das ondas cerebrais entre quando se está na fase REM ou acordado. Neste período, você vê os sonhos mais nítidos e lúcidos. Se acordar inesperadamente, provavelmente conseguirá se lembrar do que sonhou. Enquanto a maioria dos músculos relaxa durante o estágio não REM, todos ficam tensos e paralisam quando se atinge a fase mais profunda. Essa paralisia é útil, pois nos impede de nos mover ou reagir em resposta a sonhos intensos. A maioria das pessoas passa cerca de 1/3 da vida dormindo. Uma boa noite de descanso é tão essencial quanto comida, água, ar e internet. Mas o que aconteceria se você ficasse muito tempo acordado sem dormir? Se negligenciar o sono por mais de 24 horas, sua memória, atenção e audição ficarão piores. Você terá dificuldade para tomar decisões e sua coordenação visual diminuirá. Após 36 horas de insônia, a pressão arterial aumenta, a produção de hormônios é interrompida, suas emoções ficam instáveis e o autocontrole diminui. Você tem que se esforçar para se motivar e fazer qualquer coisa. Com 48 horas, sua condição física e emocional despenca. Seu corpo tenta salvá-lo, forçando-o a ter microsonos.
Isso ocorre quando seu corpo desliga por apenas alguns segundos. A maioria das pessoas nem percebe quando seus corpos fazem isso. Por isso, pode ser muito perigoso realizar qualquer tarefa sem dormir bem. Não importa o que você esteja fazendo, sua visão enfraquece e seu cérebro desliga. Então você acorda e continua o que estava fazendo, seja lá o que for, mesmo sem perceber os poucos segundos que perdeu. Depois de 72 horas, as coisas começam a ficar sérias. Mesmo que não pareça muito tempo acordado, as coisas ficam muito ruins neste ponto. Você pode passar a ter alucinações e a maioria das pessoas começa a perder a conexão com o mundo real e a agir de maneira estranha. No geral, não é uma boa ideia ficar sem dormir, pois isso piora a pele, leva a um aumento do estresse geral e o deixa sob risco de desenvolver doenças graves. Tudo isso nos faz querer saber qual é o recorde mundial do maior tempo acordado. Se as coisas ficam tão ruins depois de apenas 2 dias e meio, certamente não deve ser muito mais do que isso, não é? Um dos episódios mais longos já registrados foi o de Randy Gardner, um estudante em 1964. Ele ficou acordado por 11 dias e 25 minutos. No total, ficou sem dormir por 264,4 horas. Tudo isso foi feito para um experimento científico. Ele queria provar que a privação extrema de sono não tinha consequências reais a longo prazo. Na maior parte, o cara parecia estar certo. Gardner ficou bem irritado durante a maior parte do experimento, mas não teve nenhum problema terrível durante. As piores coisas que apresentou foram alucinações e esquecimentos. Você sabia que muitas pessoas mais velhas sonham em preto e branco? Quanto mais antiga a pessoa, é mais provável que suas aventuras noturnas não sejam coloridas. 25% das pessoas com mais de 50 anos relatam sonhos em preto e branco. Incrivelmente, os cientistas acreditam que isso tem a ver com a televisão. Pessoas que assistiram a programas em preto e branco na infância sonham com essas mesmas cores. Essas pessoas agora são mais velhas e, apesar de assistirem à TV colorida hoje, ainda sonham em preto e branco. Entre os mais jovens, apenas 12% relatam isso. É interessante pensar com que cores as pessoas sonhavam antes de qualquer tipo de TV existir. O aparelho em preto e branco fazia as pessoas sonharem sem cor ou o colorido deixou os sonhos mais vivos? Para 4% dos americanos, dormir é um período complicado. Eles ficam no limite do mundo real e dos sonhos. Esse grupo de pessoas é chamado de sonâmbulos. Na ciência, essa condição é chamada de sonambulismo. Quem apresenta esse transtorno pode não ter o controle das suas atividades enquanto dorme. Um sonâmbulo pode andar e realizar atividades enquanto dorme, e há alguns que até falam. Isso pode parecer engraçado, mas só à primeira vista. O sonambulismo é um risco sério. Imagine que você está dormindo, seu corpo levanta da cama e sai para caminhar pela rua. As coisas podem ficar perigosas rapidamente. Você pode ir até o banco e tentar sacar dinheiro. Quase todo mundo já sonhou que está caindo e acordou de repente pouco antes de atingir o chão. Isso é chamado de empurrão mioclônico. Muitas vezes acontece quando você está adormecendo e ainda não se sabe realmente a causa. Uma teoria é que todos os músculos do corpo relaxam completamente e ele começa a adormecer antes que sua mente tenha a chance de se preparar para isso. Então você começa a sonhar e seu cérebro consciente entra em pânico, sentindo que está caindo, e força o corpo a acordar para salvá-lo. Felizmente, isso não causa nenhum dano e não é indicativo de maiores problemas. Embora talvez seja um pouco irritante quando se está no conforto da sua cama fofinha, pronto para cochilar. Em média, temos de 4 a 6 sonhos por noite. 5 minutos depois de acordar, você esquece 50% deles e após 10 minutos, 90% terão desaparecido para sempre. Muitas pessoas pensam que não têm sonhos, mas na verdade, simplesmente os esquecem rapidamente. Todos nós sonhamos, e os cientistas não sabem exatamente por quê. Alguns acreditam que o cérebro os utiliza para processar experiências de vida e os eventos do dia. Alguns psicólogos veem o sono como um monitor através do qual podemos nos ver. Você já teve o mesmo sonho várias vezes seguidas? Talvez o seu subconsciente esteja tentando lhe dizer algo. Muitos sonhos são estranhos, bem estranhos. Pode haver um monte de absurdos neles que não devem ser levados ao pé da letra, mas podem ser interpretados para nos dar pistas úteis sobre nossa vida. Você está sendo perseguido por um monstro ou fugindo de um carro? A mente subconsciente avisa sobre problemas no trabalho, na escola ou no relacionamento. Talvez você esteja fugindo de algo no mundo real. Um sonho comum é estar no topo de uma montanha ou de um arranha-céu e sentir medo ou ansiedade. Isso pode significar que você está pronto para alcançar novos patamares, mas tem medo de seguir em frente. Se você estiver voando pelo céu ou dentro de um avião no seu sonho, isso pode representar que superou um grande obstáculo na sua vida. Talvez seja a hora de procurar oportunidades e novas vitórias. Ou quem sabe, tenha sonhado que estava andando pela casa em que cresceu
mas não consegue encontrar um quarto. Se for esse o caso, seu subconsciente pode estar avisando que você está suprimindo parte da sua personalidade. Encontre o quarto perdido. Talvez este seja um novo hobby, trabalho ou mudança para outra cidade. No seu sonho, você está atrasado para uma reunião ou dormiu demais depois do despertador? Pare de fugir das responsabilidades. É hora de assumir o controle da sua vida. Tome a iniciativa e você terá sucesso.